Shalom, shalom, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada, seja muito bem-vinda a mais uma live. Deus tem nos dado a graça de estarmos aqui para a glória e para a honra do nome do nosso Deus. Estamos aqui para viver um pouco mais do sobrenatural do Senhor para esse dia. Glória a Jesus. Eita, Deus tremendo. Deus é fiel, justo, poderoso. Aqui estamos porque precisamos do Senhor. Em todo tempo, Ele é Senhor em nossas vidas e nós precisamos aliançar a nossa vida ao altar do Senhor. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, minha amada Jussara. Bom dia com Jesus, oh glória. Não tem coisa melhor do que estar com o Senhor. Acabamos de sair ali do nosso 9º dia de 40 dias de restauração, de campanha de restauração conjugal, de transformação, de libertação. E cada dia tem sido uma bênção do Senhor. E eu creio que muito mais Ele vai fazer. Acabamos entrando aqui um pouco mais atrasado na live, porque o negócio lá ficou bom. Mas glória a Deus por isso. Aqui estamos nós. Amém, amadas? Olha só que louvor que eu coloquei aqui para recepcionar vocês. Um chamado para você olhar para dentro de você e reconhecer em que eu preciso mudar. Me ajude a melhorar, Senhor. Me ajude a melhorar, Senhor. Pai, nesta hora nós aqui estamos, Pai. Nós estamos debaixo do Teu favor, da Tua graça, da Tua unção, da Tua cobertura. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor me ajude, Pai. Que o Senhor, Pai amado, use a minha boca, Pai. Para que tudo que for ministrado aqui não seja eu, Pai. Mas que seja como sempre o Senhor falando, Pai, em nome de Jesus. Eu oro já colocando a minha alma perante o Senhor, pedindo uma blindagem específica. Eu peço nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu coloque, Pai amado, diante de mim uma armadura, Senhor, renovada. Uma armadura mais forte, Pai. Um escudo maior, porque eu sei que o inimigo, Senhor, está furioso. Meu Deus, mas o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Em Ti eu me escondo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor levante intercessores, para que o Senhor levante, Pai, homens e mulheres posicionados em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para estar nos ajudando neste campo de batalha. Levanta, Pai Santo, os Teus ministros, Pai, em nome de Jesus. Levanta, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu clamo agora por cada mulher que aqui está, Senhor. Essas mulheres que estão aqui sedentas da Tua palavra, que vieram, Senhor, ouvir uma porção a mais da Tua palavra. Eu agora, Pai amado, declaro bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro uma mentalidade agora aberta para receber, Pai, a Tua palavra. Uma mentalidade que recepciona aquilo que o Senhor fala, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro olhos abertos, ouvidos abertos, em nome de Jesus. Eu declaro agora que o Espírito de profecia se apropria desse tempo. O Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento se apropria desses minutos onde nós estaremos juntas aqui, ministrando e sendo ministradas, em nome de Jesus. O Espírito Santo vem agora, Espírito Santo, vem com todas as suas faces e se revela para nós, em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai, por todo o pecado cometido contra Ti. Perdoa a nossa ignorância, nossa arrogância, Senhor. Perdoa, Senhor Jesus, a nossa humanidade, Pai, corrompida pelo pecado, Pai. E lava-nos, passa o Teu sangue, Jesus, sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. E que os anjos do Senhor estejam, a partir desse momento, nos conduzindo, e que os anjos do Senhor venham assumir a postura, glória a Deus, que nós precisamos que eles assumam, em nome do Senhor Jesus. Continuem orando, intercedendo ao Espírito Santo, para que juntas nós possamos avançar aqui naquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus, que não seja aquilo que você quer, mas que seja aquilo que você precisa. Como é bom você chegar diante do Senhor, pedir perdão para Ele e ter certeza de que o perdão será liberado, né? Pois bem, o perdão é uma ferramenta poderosa para a cura emocional. Esse é o tema da nossa live. Perdão para a cura emocional. Glória a Deus. E a palavra que nós usaremos aqui como referência bíblica está lá em Mateus. Eita glória. Abre bem aqui em Mateus. Mateus, o capítulo 6. O próprio Cristo aqui falando. Meu Deus, a cada dia que passa nós nos apaixonamos por Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Mateus, o capítulo 6, o versículo 14 e 15, você que está aí, né, as mulheres que acabaram de sair da nossa reunião,
da Masterclass. Glória a Deus. Foi um momento poderoso que nós vivemos ali. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos aqui para continuarmos, né? Mulheres sedentas, louvado seja Deus. Versículos 14 e 15. Fala assim, olha. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Olha a condição. Se, quando tem um se é uma condição, né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E agora, o perdão de Deus para a sua vida está condicionado ao perdão que você vai liberar ou não para quem magoou, feriu, machucou. E aí agora? Perdão é para quem não merece, é verdade. Eu e você não merecíamos. Mas nós pedimos perdão ao Senhor, né? Pedimos e queremos e desejamos ser perdoadas. Meu Deus, é forte esse mistério aqui. Vamos lá, minhas amadas, em nome de Jesus. Hoje nós estamos na live de número 160. É isso mesmo, gente? Meu Deus, glória a Jesus por tudo, mas que o tempo tá voando, tá, viu? O tempo tá voando, é isso mesmo. 160 dias hoje, completamos aqui, firmes e fortes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Glória a Jesus por isso. Esse detox espiritual tem sido assim um momento de transformação. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não é só para vocês não, tá? Às vezes vocês ficam mandando os testemunhos aí para mim, vocês não sabem é nada. A profundidade que eu tenho vivido também aqui, o quanto que um detox, o suco detox tem esse poder, né? Que a gente toma o suco detox para poder fazer uma limpeza no nosso organismo. E é tão forte que ele vai puxando e vai... Tudo que não presta vai saindo. As toxinas vai saindo pelos poros, vai saindo pela urina, vai saindo pelas fezes, pelas secreções. E é desse jeito aqui a força desse detox espiritual. Então hoje é um tema intenso, é um tema profundo, é um tema que as pessoas que não estão aptas, né, que não estão compreendendo a essência dessa chave poderosa na sua libertação, pessoas que não entendem isso, correm desse tema. Porque elas sabem o que é que precisa ser feito, mas elas não querem ou não conseguem se posicionar. E é lógico que é espiritual esse tema aqui, esse posicionamento é espiritual. E somente trazendo a intenção física, decisão física, você consegue romper no espiritual. Enquanto você ficar primeiro decidindo romper, escolher lá, né? Primeiro eu vou perdoar no espiritual. Só quando eu senti apta, quando eu senti que não tem nada no meu coração, eu vou liberar o perdão. E aí você tá indo, ó, na areia movediça, entrando. E isso dá problema. Só que tem uma coisa, já foi resolvido no espiritual. Tá faltando você agora se posicionar aqui na terra. Eita glória. Tá vendo isso aí? Jesus já levou sobre si toda maldição, todo o seu pecado, toda iniquidade, tudo já foi resolvido no espiritual, já está resolvido. Agora você se apropria porque ele te deu autoridade para você escolher o que você quer. Ele pagou o preço, foi por todos. Não foi só por uns, não. Jesus morreu, foi por todos. Então, olha, valoriza, né? O sacrifício de Jesus. Então, hoje vamos falar sobre perdão. Você quer ser curado na sua alma? Cura emocional, fala da cura das emoções. Cura da alma. Então, eu oro aqui para que você, enquanto me ouve, o Espírito Santo já vá tocando. Aquele lugarzinho lá no secreto, onde ninguém vê. Aquele lugarzinho que talvez você nem se lembre que existe alguma coisa ali, porque você, ó, foi empurrando com a barriga e está tentando guerrear, lutar contra os gigantes, quando na verdade tem, sabe, um bichinho pequenininho lá atrás que você está ignorando. Foi aquela mágoazinha, aquela palavrinha, aquilo ali, não ligo para essas coisas. Não ligo. E vai acumulando. Depois tu vê como é que não liga. Virou um gigante. Agora você quer lidar com o gigante, mas tem que lidar com o pequeno também, né? Então, cicatrizes emocionais serão curadas pela palavra revelada hoje, em nome de Jesus. E eu profetizo, prisões espirituais já estão sendo quebradas, em nome do Senhor Jesus. Você tem que entender que aquilo que acontece vai gerar um sentimento, vai gerar uma emoção. Emoções são invisíveis, gente. Elas são invisíveis em si, mas elas se manifestam através de quê? Dos comportamentos. E uma paralisação é um comportamento. Eu não consigo reagir, eu não consigo fazer,
Gente, comportamento não é somente ação, tá? Ação, reação, paralisação, tudo isso é comportamento. Aí às vezes você fica paralisada diante das situações, não consegue seguir com a vida, né? Até mesmo tá ali, aparentemente parece que tá seguindo. O sorriso tá aqui no rosto, mas o coração tá preso em mágoas. E em qualquer momento ali, ó, gente, se você ficar expert, se você ficar especialista em pessoas, você vai ver. Tem pessoas que estão fazendo piada, estão contando, fazendo graça para esconder suas mágoas. E muitas vezes é um processo inconsciente que ela faz, sabia disso? Pessoas que não levam nada a sério. Gente, ali por trás tem uma paralisação na alma dela. E ela está usando aquilo ali como barreira protetiva para não acessar a dor da alma. Então, é preciso colocar para fora, né? É preciso colocar para fora. Pessoas morrem todos os dias com tristeza. E aí a gente até pensa, o diagnóstico médico lá foi o quê? Foi um infarto. Foi, sei lá, né? Uma coisa lá de tanta enfermidade que tem aí. Mas quando muitas vezes, está na alma. Está na alma. Então por isso que nós temos que olhar para o invisível. Como é que olha para o invisível, pastora? Pois bem, Deus, ele é espírito. Você também é espírito, ou seja, você é uma alma, né? Você é uma alma que carrega, né, toda essa verdade, uma alma vivente, uma alma que vive. É por isso que Jesus disse assim, vai resgatar as almas. Então é isso aí, você é uma alma, só que você também é um espírito, e esse seu corpo manifesta o que tem na sua alma e no seu espírito. É forte isso aqui, né? E muitas vezes a gente acaba entrando em um sistema que ficamos paralisadas. Mas Deus está trazendo esse tempo de transformação para a sua vida. Por vezes você trabalha, serve na igreja, cuida da casa, não para quieta o dia todo, faz uma coisa, faz outra. Mas por dentro você está ali, amargurada, paralisada. Você sabe que a agitação externa muitas vezes é um sintoma da paralisação interna. Diante das dificuldades você se vê paralisada. Você quer avançar, sua alma se vê travada, presa. E por causa disso há um grito, o seu corpo precisa ouvir algo. E aí começa a haver uma interpretação errada de que você vai se movimentar emocionalmente, espiritualmente, se você estiver fazendo coisas. E aí começa a pegar todos os cargos da igreja. A gente já viveu muito nisso, né? Meu pai, fruto e consequência aí de posicionamentos errados. Quer resolver os problemas da família de todo mundo, né? Quer resolver o problema de todo mundo. Pai, mãe, irmão, cachorro, gato, papagaio, todo mundo quer resolver. Você quer resolver o problema de todo mundo. Aí as pessoas já sabem, já sei a quem recorrer. É por isso que a demanda só aumenta, porque é a comunicação que você está dando com o seu comportamento. Vem a mim que eu aguento tudo. Tomando o lugar de Jesus, né? Para com isso. Oi, tá errado isso. E a gente faz isso. Eu já fiz muito isso e muitas vezes eu me vejo fazendo isso. Voltando às práticas antigas, onde levou você para cativeiros, tu já é livre, foi para a liberdade que o Senhor te chamou. E aí por dentro, tá fazendo um monte de coisa por fora, né? Mas por dentro tá esgotada. Tá insegura, tá amargurada, tá completamente detonada. E isso tem nome. Sabe como é o nome? Falta de perdão. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Pois bem, falta de perdão faz isso. Não perdoa a si próprio, não perdoa o pai, a mãe, sei lá, quem foi que você acha que tem uma dívida com você. E às vezes a pessoa tem a dívida e nem sabe. A pessoa que está lá sendo o pivô da história. Porque às vezes é um pai, uma mãe que cometeu algo no processo, né? E nem sabe que pecou. Gente, nesses processos de imersões, de cura interior, o que tem de revelação é isso aí. Pecados que estão ali enraizados, que pessoas estão mantendo outras presas dentro de si mesmas, por causa da mágoa. E a pessoa que
levantou a mágoa, levantou a situação, nem sabe que ela está presa lá dentro. E Deus está dizendo para você, libera. Estamos aí esse mês inteiro falando de cura interior, falando de libertação emocional, né, que entra também no contexto espiritual. Então você precisa entender isso aí. Perdão, né, falta de perdão, não é um problema somente de origem da alma. Não é somente um problema de origem emocional. É uma prisão espiritual. E tem gente grande interessada nisso, tá? Que você não libere perdão. Então, eu quero que você imagine aí, para você saber como que é mais ou menos isso aqui. É como se você carregasse nas suas costas uma mochila cheia de pedras. E aí, cada nome que você tem de história aí, cada situação, cada nome, cada pedrinha dessa aí é o nome de uma pessoa que você está carregando. E tem gente que começa, e eu digo mais a você, gente, o corpo revela. O corpo denuncia. A dor da sua alma, ela é denunciada no seu corpo. Você sabia disso? A dor da rejeição que você sentiu, do abandono, da amargura, da injustiça, da traição. Todas essas dores você sente no seu corpo e o seu corpo começa ou a se expandir ou a retroceder. Saiba disso aqui, tá? É preciso você entender algo. O nosso corpo, ele é físico. E o físico é o natural. O natural está embaixo do espiritual. Então, se o espiritual está acima, então, o espiritual é o sobrenatural, entende? Então, o espiritual é o que revela, é o que vem na camada que revela, que expõe o espiritual, que expõe o emocional. Então, imagine aí você com essa mochila nas costas, cheia de pedras, e aí você tenta correr com essa mochila pesada nas costas. A corrida é a tentativa de avançar financeiramente. Essa corrida aqui representa essa tentativa de você crescer, inclusive espiritualmente falando. Porque você bem ouviu Deus falar aqui, Jesus falou aqui, se você perdoar os homens nas suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vai te perdoar. Se não perdoar, não tem perdão para você. Simplesmente isso. Porque Deus, ele respeita os seus próprios princípios. Ele diz, primeiro eu, depois você age para abençoar outro. E o ciclo vai, honra a Deus acima de todas as coisas e honra o seu próximo como a você mesmo. Então, quando você tá deixando o próximo preso dentro de você, você está dizendo o quê? Está tirando o seu próximo do lugar que ele tem que estar e está colocando no lugar errado. E, inclusive, você está desonrando Deus. Está desonrando Deus, exatamente isso. Está desonrando a Deus porque você não está honrando a você mesma. Porque você não está se valorizando. É que eu queria falar validando, tá, gente? Aí essa nova palavra ia quase sair aqui agora que eu ia inventar. Eu ia falar de validação. Você não está se validando, nem tampouco se valorizando. É isso aí. Então Deus está falando para você, vale a pena, faz sentido você carregar essa mochila. De novo, pastora, tu tem que ficar falando essas coisas. Pô, bem, tem que falar todo dia. Todo dia a palavra de Deus, ela precisa ser renovada na sua mente. É essa palavra que vai renovar a sua mente. E aí é dessa forma que muitas vezes você está tentando viver, correr, servir, fazer, mas você está esgotada. E chega uma hora que o corpo não aguenta, o corpo explode, o corpo começa a dar sinais. E quando pensar que não, gente, deixa eu falar um segredinho para vocês. Um segredinho que eu já contei, mas eu conto de novo. Não existe libertação sem perdão. E para ter perdão tem que ter confissão. Para ter confissão tem que ter arrependimento. E para ter arrependimento você precisa saber. Me arrepender de quê? Consciência. Você precisa ter consciência do que aconteceu, do que você fez. Não tem jeito. Não quero mais me lembrar daquilo. Vou colocar uma pedra em cima daquela história. E agora eu vou avançar. E eu vou fazer acontecer. E eu vou prosperar. Eu só quero agora fazer a obra. Ei, hipócrita. Sai disso, em nome de Jesus. Lembra-te, pois, de onde que você ficou presa. De onde você caiu. Se arrependa.
ore a Deus, confesse, peça perdão, perdoe e avance. As pessoas querem o holofote, quer a história de sucesso, quer estar lá na linha de chegada do pódio lá e tal, mas a caminhada quer ignorar, quer colocar pedras em coisas que não dá para ser colocada. E se você decidir colocar pedras em situações e não resolver, você vai deixar uma porta espiritual aberta para alguém resolver. Isso é irresponsabilidade, falta de posicionamento em Deus, desonra a Deus, em outras palavras, pecado. Desonrar a Deus não é pecado? Você desonra a Deus quando você desonra as pessoas também. Sabia disso? Então, a palavra nos ensina aqui exatamente isso aqui. Olha só, o padrão de Jesus. Qual é o padrão? O perdão liberta. E Jesus, ele nos dá um maior exemplo aqui na cruz do Calvário. O que é que acontece? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí você não quer perdoar a pessoa que nem sabe que pecou. Ou até sabe. Mas você escolhe, colocar ela dentro da gaiola do seu coração, simplesmente porque você acha que desse jeito vai estar se vingando. Isso não é sabedoria. Tem pessoas vivendo assim. Se o Senhor está falando é porque tem pessoas aqui assim. Pessoas que vão acessar essa live assim. E o Senhor está dizendo aqui para você. O perdão não depende do arrependimento do outro, tá? Mas meu marido me traiu. Poxa, sinto muito, eu sinto pela sua dor. Sinto mesmo. E oro para que isso não mais aconteça. Mas perdoe-o. Não depende do arrependimento dele. Mas eu só fico com ele se ele se arrepender. É uma decisão sua, uma escolha. Mas ficando com ele ou não, uma decisão você precisa tomar. E essa decisão se chama perdão, tá? Perdão, simplesmente isso aí. Então você não precisa esperar que a pessoa venha te pedir desculpa, gente. Isso aqui é um ato que a gente tem que ser treinado nisso. Se a gente for intencional, se a gente rebater, nós temos que entender o poder da nossa palavra. O poder que tem. Foi afetado, foi ferida, imediatamente, devolve. Digo, eu decido perdoar. Quando você decide perdoar, que você declara, dá ordem ao mundo espiritual, sabe o que acontece? Aquele problema que veio de alguém, volta para ele. Não vai ter espaço para entrar no seu coração. Tem uma blindagem, o perdão é uma blindagem para o seu coração. A decisão de você perdoar é uma blindagem. Não vai atacar. Então a couraça da justiça está bem ativada. Você tem essa blindagem aí, essa mágoa não vai descer para o seu coração, não vai chegar perto de você. Entenda isso aí em nome de Jesus. Apodrece os ossos mesmo, irmã Fátima. A Fátima está dizendo aqui, a falta de perdão apodrece os ossos, literalmente. Pronto, agora foi que deu. Reumatismo, o que mais que tem aí desse problema de ossos? Você sabe que a raiz pode estar aqui? A raiz pode estar aqui, preste atenção. Preste atenção que o nosso corpo, ele sinaliza o que está acontecendo no mundo espiritual, com as coisas que nós não estamos sabendo lidar. E o Espírito vai te trazer a revelação, é no mundo natural. É através do natural, é através dos seus ouvidos naturais. Mas essa palavra, ela não é natural. Essa palavra, ela é espiritual. Você está ouvindo aqui eu falar. Essa palavra está trazendo transformação, mas você não está vendo letrinha nenhuma saindo da minha boca. Mas ela é espiritual exatamente para entrar acessando pelos seus ouvidos. E ela vai entrar pelo portal do espiritual, do mundo espiritual. E vai trazer a ativação na sua alma. Daquilo que o seu espírito precisa se posicionar. Aquilo que o seu espírito precisa dizer para a sua alma. Levanta a alma, libera logo esse perdão. Porque o negócio está feio do lado de cá. Imagina o seu espírito vendo coisas que o seu olho não consegue ver. E seu espírito está tentando dizer para você, alma, libera, perdoa, sai desse lugar, alma, de vitimização, sai desse lugar de ficar se achando a piorzinha, sai desse lugar de ficar precisando ser alimentada nessa rejeição. Levanta, alma, levanta, acorda, alma. O espírito está bradando aí, o seu espírito fala, chacoalhando a sua alma. E aí, não ouve, aí a alma fica toda, imagina assim, olha, a Bíblia diz
que Jesus chegou para Pedro e disse assim, ó, Pedrinho, Pedrinho, sabe o que aconteceu? Satanás, ele chegou diante de mim e me pediu para peneirar a sua alma. Já pensou? Pensa aí o que é peneirar. Quando você está peneirando, peneira, até você se balança toda. Imagina a sua alma para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É a alma de Davi toda peneirada. E Davi dizendo, aquieta-te, alma. Fica quieta. O espírito de Davi dizendo assim, ó. O espírito, né? Movido pelo Espírito Santo. Aquieta-te, aquieta-te. Fica quietinha aí. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Alma, fica quieta, tá muito agitada. Meu corpo tá aqui apodrecido. Foi Davi que falou isso aí. Meus ossos, a Davi entrou em um estado que ele não conseguia levantar da cama. Os ossos apodrecidos, parecia que estava podre os ossos. Por causa de quê? Da angústia da alma, da dor da alma, da aflição da alma. E pessoas estão morrendo todos os dias por causa disso. É por isso que você tem que investir todo santo dia em sua alma. E eu oriento sempre as mulheres aqui das mentorias, né, as mulheres lá da Masterclass que estão nesse processo de 40 dias. Eu estou sempre orientando, dizendo, ó, cuidem da sua alma. A Bíblia diz o quê? De tudo que você deve guardar, guarde a sua alma. A alma, às vezes nas traduções vai vir como coração, né? Como mente. Tudo isso aqui está dizendo, está falando a respeito da sua alma, porque a mente faz parte aqui da sua alma. Então você guarde a sua alma, proteja a sua alma. Eu oriento, antes de você dormir, ore pela sua alma. Peça ao Espírito de Jesus para cuidar da sua alma. Você já viu que o seu espírito ele está sempre pronto? Porque ele está vendo todo o mundo espiritual. A sua alma, ela está entre o espiritual e o natural. E ela vai receber influência do espiritual se ela tiver com os seus olhos abertos, com seus ouvidos abertos, para ouvir a direção certa. Agora, se ela tiver com os ouvidos abertos para ouvir a direção errada, aí você vai ver o resultado no corpo também, nas decisões, nas escolhas. O casamento que você escolheu com base na sua alma. Essa foi a escolha. A sua alma, ela é forjada de acordo também com a sua história, a história que você viveu, com as experiências que você absorveu, né, com a cultura que você foi criada, cultura familiar, cultura da sociedade, os ambientes onde você foi moldando a sua alma. Agora, tudo que você recebeu, você precisa ficar com... Hoje nós ministramos sobre idolatria, lá na Masterclass. Você tem que ficar debaixo de consequência de idolatria, você tem que continuar com um comportamento idólatra. Não faz sentido, né? Então é sobre isso aí. Você precisa se posicionar no Senhor, se posicionar nas regiões celestes, aonde o Senhor já constituiu você, já colocou. Não adianta você correr. Se você está em Cristo, você é nova criatura, não tem condenação para você. Então só se posicione. O chamado é muito simples, é só se posicionar. Agora, o que é que está impedindo você se posicionar? Falta de perdão? Você sabia que até para eu estar aqui me posicionando, colocando minha cara a tapa, eu precisei liberar perdão para muitas pessoas que nem sequer imagina que tinha prisão, que estavam presas dentro de mim de alguma forma? Você sabia disso? Esse é o processo. Às vezes a gente quer idolatrar as pessoas, porque a gente acha que não, é um absurdo. Quer ver coisa? Pai e mãe, que muitas vezes acabam de alguma forma afetando a nossa alma. E é porque quer? Não é porque quer. Você magoa seu filho e não é porque você quer. Nem sempre. Às vezes você faz sem perceber. E aí você precisa, né, entender. O sinal que está sendo dado é uma mensagem para você. Na maioria das vezes, o comportamento dos filhos é um sinal para você detectar aonde é que você precisa ajustar. É uma resposta. A verdade é essa. Quando nós temos filhos, os nossos filhos, eles treinam a gente. Eles vêm para nos testar. Eles vêm mostrando a raiz, a nossa raiz. Só que já tem um porém, né? Porque junta a raiz do pai com a raiz da mãe, aí dá um bug terrível. E essas raízes mais antigas, né? Já raízes geracionais. Então, qual é a solução? Reino de Deus, evangelho.
viver o evangelho. Nós precisamos viver o evangelho. Pessoas que estão dizendo que estão vivendo o evangelho, mas não saem do lugar. Por acaso o evangelho é mentiroso? O reino de Deus é mentiroso? Não. Quem é que não está se posicionando? Eu e você. Então, quando você decidir ir se posicionando, gente, não é para você dizer assim, eu vou resolver tudo hoje. Vai não, vai não. Não dá tudo hoje não. É aos poucos, é um processo. Então, já aprenda a blindar sua alma, proteger sua alma. Porque você já tem uma penca de coisa aí para resolver. E você não blinda a alma para ficar recebendo mais coisas, aí fica difícil, né? Quer ver uma coisa que sempre eu tô orando? Pedindo ao Senhor proteção nas portas de acesso para nossa alma. Porque por vezes, enquanto nós estamos distraídas, ou seja, distraídas não, ocupadas, vamos usar essa palavra aqui, ocupadas, corrigindo uma área da nossa vida, a porta que dá acesso para outra área está aberta. E se não tiver um guarda, um vigia naquela porta, o inimigo para de agir nessa área aqui e vai agir na outra. Imagina só, aí você entende que você não, eu preciso concentrar toda a minha força, toda a minha energia na minha área financeira. Eu preciso de libertação financeira. Aí você começa, aí eu vou ler livro de finanças o tempo todo. Eu vou fazer campanha de oração de finanças e aí você fica focada. Finança, libertação financeira. Aí a porta do casamento fica aberta. Não protege o casamento. E a porta que fica aberta aí, o espírito que sai daqui, da porta financeira, né, que você está ali lutando, está combatendo, aí você esquece de fechar a porta de cá, de pedir proteção para a porta de cá, e aí o inimigo vem e entra cá. Quando pensar que não, você está bem financeiramente e mal, divorcia, com problema. Você vê isso quase todo santo dia. Sempre aparece alguém. Não, meu problema era financeiro. E eu tinha um casamento bom. Minha vida financeira melhorou e foi eu mudar de emprego, foi eu receber aumento, acabou meu casamento, o marido pediu divórcio. Gente, por quê? Porque esqueceu de proteger aquela porta. E eu já ministrei para vocês, para quem esteve, né, na Masterclass o ano passado, eu ministrei para vocês falando sobre as portas que dão acesso para o nosso templo, trazendo a configuração ali da cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, as portas do templo. Cada porta ali dá acesso para um lugar, né? A porta da ovelha, a primeira porta que é a porta onde os pastores conduziam as ovelhas. Então, precisa de entrar pela porta, e Cristo diz, eu sou a porta. E você é a ovelha, eu sou também o bom pastor. Entre por essa porta, o bom pastor está aqui te guiando para entrar pela primeira porta. É a primeira porta que você aceita Jesus. As outras portas você tem que ir acessando. Agora, por exemplo, nós estamos nesse mês profético acessando as portas dos negócios, as portas financeiras. Existem decretos espirituais que estão sendo lançados sobre a terra de restauração financeira, de construção financeira. Então nós temos que ser intencionais nisso. Quando nós tratamos aqui da nossa alma, da cura emocional, nós estamos também cuidando dessa área, porque o centro de todas as coisas está nas nossas vontades. E a nossa alma precisa estar curada para que as nossas vontades estejam sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Se não for assim, dá ruim, dá problema. E aí as nossas escolhas vão sendo aí, como diz o ditado, né, colocando a mão pelos pés, alguma coisa assim que fala. Então você precisa entender isso. Você não precisa ficar dependente das pessoas virem até você para resolver. Você precisa entender que perdão é obediência. Liberar perdão é obedecer a Deus. E por amor a Deus, por amor a você, buscando a sua própria cura, você libera perdão, não importa quem foi. Comece a perceber os sinais que o seu corpo dá. Comece a perceber porque, lá no fundo, a sua alma, ela se sente em dívida, ou seja, ela sente que alguém tem dívida com você. Por exemplo, vamos usar aqui ainda o exemplo financeiro. Você veio de uma família que te trouxe um modelo financeiro, te trouxe uma educação financeira. Mas nem falava de dinheiro, pastora, na minha casa. Finança não quer dizer necessariamente somente dinheiro.
é comportamento em relação ao dinheiro. Fala da alma, você tá vendo? Mas talvez você diga assim, mas lá nem se ouvia falar sobre isso. Ah, meu pai não se posicionava, minha mãe não se posicionava. Tanto faz, tanto fez. O não posicionamento já é um posicionamento. Você sabe disso, né? A negligência já é um posicionamento e muito mal, por sinal. A passividade já é um comportamento e muito mal, por sinal. Esses pais aprenderam de algum lugar. E assim foi passando. Aí agora você diz, meu Deus, eu tenho vontade de fazer o reino de Deus avançar. Eu tenho vontade de ofertar para os missionários e eu não tenho. Não posso, não consigo, não tenho dinheiro, não dá. Eu não consigo nem dizimar direito, é um problema financeiro em cima de problema. Só que você está tentando resolver as coisas financeiras, o problema financeiro, na força do seu braço. E você já se viu assim, talvez. Tentando resolver tudo. Aí você começa a querer, organizar as coisas, aí começa que não, já tá pedindo empréstimo ali e tal, aqui, aí já faz aquele jogo todo, e você fica tentando, mas lá no fundo, você não avança, porque tem uma história de linhagem, não é? Tem a história de alguém que te ensinou, e lá no fundo a sua alma está dizendo, se tivesse alguém posicionado, eu não estaria assim. Se alguém tivesse me ensinado. É por isso que você não tem que ter comportamento vitimista. Você tem que fazer o quê? Arregaçar as mangas e vai tratar. Você tem que entender que tem esferas, né, e profundidades. Às vezes o problema financeiro é uma questão emocional. É uma questão de desordem familiar. É uma questão de desordem e falta de posicionamento de pai e de mãe. Pai, proteção. Pai, direção. Mãe, é aquela do acolhimento, é aquela que vai trazer a sabedoria na família. Aí tem casais que não tem diálogo, não tem cumplicidade financeira. Um pensa uma coisa, o outro pensa outro. E não se conversam, literalmente, não se conversa, e também os comportamentos, as comunicações que vai sendo passadas são diferentes. Cada um veio de um contexto, cada um veio com suas dores, e aí aquilo ali é transmitido para os filhos. Então foi transmitido para você aquilo que os seus pais receberam dos pais deles e assim por diante. Daquilo que eles conseguiram fazer uma leitura completa, né? Não apenas dos pais, mas também do momento, da circunstância e tal. Então aí vão se abrindo portas espirituais. Mas se você for parar para ver, essa porta ela se abre no mundo espiritual, porque o emocional também faz parte do espiritual, porque ele é invisível. Então é invisível, é espiritual, só que aí o inimigo entra prendendo a alma, prendendo as emoções, para que você não conheça, não saiba o problema no espiritual. Agora, pelo emocional, se você passar por um processo, uma triagem, uma profundidade, um mapeamento profundo, você vai descobrir, aqui tem uma raiz espiritual também. Quando é apenas uma raiz emocional, você resolve ali, ok. Você resolve com uma confissão, com a mudança de comportamento. Não, isso aqui é besteira e tal, resolve ali. Mas quando aquilo ali, além daquilo ali, está atrelado a pactos espirituais, ligações de almas que foram feitas entre pais e filhos através de palavras que foram ditas, que prenderam a alma daquele filho naquela situação, as circunstâncias, a forma como a mente compreendeu e tudo mais. Então, o inimigo ele se apropria. Existe uma raiz espiritual, só que tem uma coisa aqui poderosa para você. O liberar perdão vai romper raiz espiritual e derrubar toda a barreira emocional também. Agora não é automático, não é mágica. As pessoas precisam parar de se iludir. Aí diz assim, vem fazer um curso aqui que você vai ser isso. Em 3 dias você vai estar vendendo e fazendo, acontecendo, a pessoa vai. Quando chega lá na hora do confronto. É certo que muitas vezes tem também aquela parte de marketing, né? Que se usa muito. Faz aquele título assim, que é para poder a pessoa ir atraída por aquilo que ela quer, mas lá dentro, aí a história muda. E não é de dizer que vai ser negligente, não. Lá dentro, quem está na visão vai no problema, vai na raiz,
Porque aquele resultado que ela está prometendo vai acontecer, mas primeiro vai ter que ser arrancada a raiz. E para ser arrancada essa raiz, a única forma é perdão. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E às vezes o que acontece? A pessoa feriu a outra. Quem feriu está em paz. E a pessoa que ficou ferida é que fica presa. Que fica numa situação delicada, né? Porque além de presa, está ferida, imagine só. Então, não avança para lugar nenhum. Somente o perdão vai romper esse elo. Você precisa entender isso aqui. O perdão é a chave para a sua cura, para o seu avanço. O perdão é a chave para a sua restauração financeira. O perdão é a chave para a sua restauração conjugal. O perdão é a chave para a sua cura física. Sim. Sim. Você já parou para pensar de cada área da sua vida? De cada área da sua vida você precisa liberar perdão. Gente, nem sempre você vai ter um sentimento que vai denunciar uma mágoa. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a coisa vai ficar camuflada. Você pode muito bem entrar em um descuidado físico porque você não foi cuidada quando você era criança. E aí você repete aquilo ali porque foi o que você recebeu. Mas lá no fundo, você só precisa parar e entender e dizer assim, não, mas minha mãe, meu pai não cuidou de mim, mas eu me cuido. Eu perdoo meu pai e a minha mãe porque eles não cuidaram de mim. E agora eu me cuido. Eu não vou continuar nesse padrão de me abandonar, de não cuidar de mim, da minha saúde física, porque aconteceu alguma coisa lá que meu pai e minha mãe não conseguiu cuidar de mim, não teve condição financeira, não teve tempo, não teve percepção. Não há perfeição em paz. Não existem padrões de perfeições. Então, você percebe que tem um padrão de uma necessidade de liberar perdão? A gente fica pensando assim, só tem que liberar perdão quando tem mágoa. Nem sempre, quando tem mágoa assim, em forma de sentimento, que você sente aquela perda, você sente angústias do nada. Tudo isso aí tá dando sinais, são áreas da alma ali que tem uma marquinha que precisa de liberar perdão. Mas na consciência não chegou pra gente ter certeza, não, eu tenho mágoa porque aquela pessoa fez isso comigo, me falou isso, me xingou. Então tenha consciência de que houve algum acontecido em si. Mas no inconsciente tem guardadas muitas histórias que você não sabe. E você sente um vazio do nada. Uma amargura do nada. Uma tristeza do nada. Uma raiva do nada. Nada é do nada. Preste atenção. Tem raízes nessa história e você precisa orar. E você precisa buscar. Acessar a palavra, acessar o conhecimento. Precisa usufruir da ciência, do que Deus te deu, para você descobrir. Comece a investigar a dor de uma alma. Eu mesmo senti um vazio, gente. Eu senti um vazio, eu ficava assim encucada, que às vezes eu comentava com meu marido, e eu dizia assim para ele, você não sente isso não? Ele disse, não sei do que você está falando. Eu ficava com raiva dele, não é possível. Um infeliz desse não sente, eu sinto, o que é isso aqui? Até eu descobri a causa desse vazio, gente. Sabe? Aquela coisa assim, puxa, eu tô sentindo uma tristeza, tem uma lacuna aqui dentro de mim. E aí você olha pra sua vida, você tem tudo. Você tem onde morar, você tem alimento na sua mesa todo dia. Você tem pessoas que te amam, você está cercado de pessoas que te amam, você tem tudo. E você sente aquele vazio. Aquele vazio, ele existe por causa de algo que aconteceu. Muitas vezes que você não tem nem ideia de onde foi, você não sabe. Mas o Espírito Santo, no processo, o Espírito Santo foi me revelando aonde era que estava esse vazio. Aonde que foi aberta aquela porta daquele vazio, que aquele vazio ficou e havia repercussão. Aí às vezes você não percebe. É porque a gente não tem costume, né? E não tem condição, não tem capacidade. Porque é muita coisa pra gente dar conta. Às vezes você sente um vazio todo ano, naquela data específica daquele ano, e você não sabe por que foi. Mas às vezes é porque quando você era criança, um bebê, que fosse, foi ali naquele dia que eu perdi minha mãe. E você não sabe. Foi naquele dia ali que eu recebi uma notícia triste, eu fiquei com medo. Eu tive medo de morrer, eu tive medo de perder um amigo, eu tive medo. E às vezes nem aconteceu a tragédia. Só que o medo veio antes.
e aquela sensação, porque quando o medo vem, ele já materializa na sua cabeça, ele já esquematiza, na verdade. Esquematiza o acontecido, ele já faz virar verdade. O medo tem esse poder, né? O inimigo, ele usa exatamente isso, porque porque o inimigo, ele vai usando para deturpar, né? Você tem que entender que o medo que eu e você precisamos ter, né? O medo na forma de falar, na verdade é um medo prudência, para se proteger. Foi digamos que esse tipo de medo que Deus configurou no nosso cérebro, que é o medo da prudência, do se defender. Mas só que o inimigo vem, desconfigura tudo, e aí coloca um medo paralisante. E aí esse medo fica ali, aprisionando. A raiz da falta de perdão também é o medo, eu já falei. Todos os problemas aqui, a raiz é o medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é apenas um, não é todo. Por que Deus falou todo o medo? É porque tem medo disso, e um monte disso aí. Você entendeu? Entendeu, né? Então, em nome do Senhor Jesus, se posicione. E aí, muitas vezes, né, as pessoas chegam para mim dizendo: pastora, eu oro, eu jejum, eu busco, eu faço campanha, mas eu desisto, eu canso, porque nada muda, não acontece nada. E aí sempre, lá no fundo, a gente que começa a trabalhar com pessoas, a gente começa a estudar pessoas, começa a estudar comportamento de pessoas. Gente, estudar pessoas é maravilhoso, porque você se conhece. E você conhece as pessoas, mas não é para acusação não, é para você se proteger e também para você guiar pessoas. O maior investimento que você pode fazer é estudando pessoas. E às vezes você vai buscar uma profissão para se estudar, e quando você vê que as pessoas, né, nós somos pessoas também, e você fica apaixonada. Às vezes você escolhe uma profissão ligada, né, ao comportamento humano. Você escolhe aquela profissão, né, humanas, como diz, né, das ciências humanas, porque você tem uma afeição por algo, mas na verdade é porque você está indo lá buscar um preenchimento para um vazio da sua alma. Só que quando chega lá que você encontra pelo menos coisas que fazem sentido, aí você sente mais prazer em trabalhar com as pessoas. Isso aqui é maravilhoso, é poderoso demais. O maior investimento que você pode fazer é em pessoas, porque você investindo em pessoas, estudando sobre pessoas, você vai ser uma esposa melhor. Primeiro você vai ser uma mulher melhor, porque você vai se conhecer. Aí depois você vai ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma funcionária melhor, uma ovelha melhor, sabe? Você vai exercer o seu ministério com excelência. Gente, isso aqui vai destravar muita coisa. E no processo de você se conhecer, o perdão é um dos maiores aliados. Por quê? Porque o perdão, ele vai destravar a sua vida emocional. Ele vai destravar a sua vida espiritual, sua vida familiar e até mesmo a sua profissão vai vir como consequência sendo destravada por causa daquilo que você tirou em camadas. Então, quando você perdoa, você libera Deus para agir em áreas que estavam sendo travadas. Ah, mas pastora, Deus ele fica impedido? Fica! Você viu ele dizendo aqui, ó, não tem perdão se você não perdoar. Não tem perdão, eu não posso liberar perdão para você se você não perdoar. Se eu não posso liberar perdão para você, eu não posso te abençoar, porque você está debaixo da maldição do pecado. O pecado já é a maldição. Não pedir perdão, não perdoar é pecado. Ou seja, não perdoar, não pedir perdão, porque às vezes a pessoa pede da boca para fora. Precisa pedir do íntimo, do arrependimento. Não se arrepender é pecado, tá? Vou colocar aqui melhor para você. Então, lembra de Jó? Jó, ele só foi restaurado por completo depois que ele orou pelos seus amigos. É exatamente isso assim. O que foi que aconteceu? Os amigos tinham acusado, mas o milagre só veio depois do perdão. E foi o milagre dos amigos? Foi o milagre dele mesmo. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro. Gente, a história de Jó é uma história linda de libertação. E a gente olha assim, é um homem perfeito. Deus fez aquilo com ele porque ele queria. Tá bom. Vamos estudar um pouquinho mais que tu vai ver. Então, se você quer viver restauração, você precisa começar pelo perdão. Amém, amadas? Então, a mulher que ela não perdoa, por exemplo, a mulher que não perdoa o marido pela traição, mas ela quer ter um casamento restaurado, não tem como.
né? Não tem como. Se você não perdoa o seu marido, não tem como haver restauração nesse casamento. Se você é uma filha que carrega dores da sua infância, né? Por palavras que sua mãe falou, que seu pai falou e tal. Aí você quer ser uma mãe emocionalmente saudável? Não vai ser. Porque não tem a liberação de Deus para ser. Porque tem um bloqueio. A mágoa é um bloqueio. Tem um livro chamado A Isca de Satanás, a Mágoa. Aconselho vocês a lerem, que é muito poderoso isso aqui, do John Bevere. Então, a líder, por exemplo, uma líder, ela é traída no ministério e carrega ressentimento. Não vai voltar a fluir nos dons enquanto não liberar perdão. Você sabia que tem muita gente que não consegue fluir nos dons espirituais por causa de falta de perdão? Preste atenção nisso aí. Então, se você quer ser uma mãe emocionalmente saudável, libere perdão para sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares. Você quer ser uma pessoa que flui nos dons, libere perdão para as histórias de traição, de frustração, de rejeição, para seja lá o que for que você viveu no ministério, com pessoas, com líderes. Preste atenção nisso aí, em nome de Jesus. Então, a falta de perdão, ela vai te prender no passado. Só que o perdão vai liberar você para o futuro que Deus sonhou. Glória a Deus pela sua vida. E hoje eu desafio você a escolher perdoar e não querer mais carregar essas dores, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Vamos, em nome de Jesus, encerrar a live, orando ao Senhor para que Ele venha ministrar melhor no meu e no seu coração. Gente, é uma palavra conhecida, mas que precisa ser pregada todo dia. Todo dia. Você precisa ser ativada nisso. Você precisa entender. É uma decisão que você precisa tomar todo santo dia, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai. Pai, nesta hora nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos te agradecendo por tudo que o Senhor já fez, Pai. Esta manhã, Senhor, recheada, Pai, da Tua presença, da Tua glória, Senhor. Onde nós estamos aqui, Pai amado, buscando um pouco mais da Tua porção, Senhor. Deus, eu quero entregar, Senhor, cada minuto, Pai. Cada minuto desta manhã, Senhor, desde a madrugada, Senhor, que eu estou aqui, Pai amado. Oh Deus, eu quero te agradecer por isso, Senhor, por esse privilégio que hoje eu tenho, Pai. Meu Deus, eu quero declarar, dedicando a Ti, Senhor, cada minuto desse, Senhor, cada hora que já passou, cada entrega, cada palavra, Senhor, cada mulher que chegou aqui, Pai amado, que se alimentou, as mulheres, meu Pai amado, que precisaram ir trabalhar, Senhor. Ó Deus, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor tem feito, Pai, este mover. Obrigada, Pai. E como Tua filha, Senhor, como Tua serva, como intercessora, Pai. Ó Deus, eu estou aqui, Senhor amado, na Tua presença, Senhor, para continuar na brecha, intercedendo por essas mulheres, guiando essas mulheres na Tua palavra, na Tua presença, Senhor dos exércitos, mulheres que hoje abriram os seus corações, meu Senhor, para ouvir a direção da Tua palavra, Pai. Mulheres que saíram, Pai, das surdez espirituais. Mulheres que saíram da negligência. Mulheres que saíram da paralisação porque foram ativadas pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo. E eu venho diante do Senhor nesta hora, Pai amado, declarando restauração da nossa armadura espiritual. Porque enquanto nós estamos aqui, Pai Santo, o inimigo não cessa, não cansa, Senhor, de lançar dardos inflamados contra a minha vida, Pai. Contra a vida dessas mulheres, contra os nossos familiares. É por isso que eu peço agora, Pai amado, o Teu reforço dos Teus anjos, anjos poderosos do Senhor, anjos equipados com armas de guerra, Pai, para estar pelejando por nós. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor libere esses anjos, envie esses anjos, Pai, nesse campo de batalha, Pai, nesse portal profético das 9 horas da manhã. Eu oro agora declarando, Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor vem com o Teu fogo, Pai amado, com a Tua presença, com a Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece, Pai, cada história, cada situação, meu Pai. O Senhor conhece cada lágrima em cada dor, Pai, em nome de Jesus. Mulheres que têm aberto, meu Senhor amado, ó Deus, as janelas da sua alma. Mulheres que têm aberto, Pai Santo, portas nas suas áreas, nas suas almas, meu Pai amado, ó Deus, para mostrar para Ti como estão essas áreas. Mulheres que têm sido, Pai, tomadas pela Tua coragem, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que encoraja, é a Tua palavra que anima, Pai. Deus, o Senhor sabe, Pai, o peso que cada uma delas tem carregado há anos, meu Senhor. O Senhor sabe das mágoas escondidas, dos traumas não resolvidos,
ouvidos. O Senhor sabe das feridas que não foram cicatrizadas. O Senhor sabe até mesmo, Pai Santo, das marcas que ficaram, que para elas não tem dor, não tem significado, Pai, mas para Ti o Senhor conhece muito bem, Pai querido, que é uma dor, Pai, no inconsciente. O Senhor conhece, Pai, toda a história, Pai. Ainda antes desta mulher, Senhor amado, vir na barriga da mãe, o Senhor já conhecia, Pai, e o Senhor sabe, inclusive, Pai amado, dos levantes, Senhor, das batalhas espirituais que esta mulher viveu no seu nascimento, Pai. As batalhas espirituais, meu Senhor, que esta mulher viveu enquanto ela ainda estava, Senhor, como um embrião, Pai, no útero da sua mãe. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai, e marcas ficaram de lá para cá, e esta mulher precisa, Senhor amado, de liberação, muitas vezes em áreas da sua vida que estão presas a essas circunstâncias que ocorreram, Pai, devido, Senhor Jesus Cristo, às fases do nascimento dela, Pai. Deus, eu clamo agora, Pai, para que o Teu Espírito traga revelação, Pai, sobre as situações que aconteceram, Pai, intrauterina, meu Senhor, as batalhas espirituais, os ataques espirituais, os tronos que eram erguidos, que estavam erguidos, combatendo, Senhor, rodando aquele tempo, Senhor, para que essa mulher não viesse à terra. Mulheres que foram vítimas, meu Senhor amado, de tentativas de abortos, meu Senhor. Ó Deus eterno, mães que rejeitaram, Senhor, que não queriam, Senhor, e que tentaram de todas as formas abortá-las, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos, meu Pai querido, que marcas ficaram, Pai. Marcas ficaram, Senhor, na alma desta mulher. Eu oro agora, Senhor amado, em Teu nome, pedindo ao Senhor, para que o Senhor venha instruir essa mulher agora, colocar, ó Deus eterno, Espírito Santo, coloca a palavra na boca desta mulher, para que ela abra a sua boca e ela fale, confessando, Senhor, e liberando, Pai querido, essa mãe, liberando essa mãe que tentou abortá-la, Senhor. Não importa qual tenha sido a intenção, Senhor. Não importa, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora pedindo ao Senhor um renovo, uma força, uma consciência a essa mulher, para que ela comece a confessar, Pai, ó Deus eterno, aquilo que está, Senhor, aprisionado dentro dela. Talvez, meu Senhor amado, uma traição, uma palavra que foi dita. Deus, que esta mulher agora perdoe, Senhor, até mesmo aquilo que foi feito, Pai querido, por alguém que já não está entre ela, Pai, que já não está mais na face dessa terra, mas que a pessoa se foi e a palavra ficou presa, Senhor, prendendo áreas da vida dessa mulher, meu Deus, nas regiões celestes, onde principados e potestades se sentem no governo, no direito, Senhor, de agir contra esta mulher, porque de fato, Pai, há legalidade, Pai, a falta de perdão é uma legalidade, Pai, para que os demônios venham agir, para que os tronos sejam estabelecidos e ganhem força, porque os demônios, Pai, vão se alimentando dessas práticas, e enquanto isso os tronos vão sendo fortalecidos. Em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor traga revelação ainda nesse mês, Pai. Eu declaro e profetizo agora em nome de Jesus que muitas mulheres terão sonhos, terão visões, terão lembranças, terão memórias ativadas de momentos em que aconteceram, Senhor, na fase da vida delas, em que as prenderam, Senhor, em circunstâncias que hoje elas precisam liberar perdão e elas não sabem disso ainda, mas o Espírito da revelação está agora passeando entre nós, e o Espírito da revelação está entrando na casa daquela mulher que está dizendo: vem, Espírito de revelação, eu estou disposta, porque não adianta o Espírito Santo revelar e você não ter coragem para se posicionar, pedir perdão e liberar perdão, fazer aquilo que seja necessário. Espírito Santo, vai com injeção de ânimo, de força, de coragem agora, Senhor, na veia sanguínea espiritual desta mulher, Pai, em nome de Jesus Cristo, e vai limpando agora em nome de Jesus. Deus, eu declaro agora que essas mulheres tomam decisões assertivas ainda hoje, de decidirem, Pai Santo, soltar, Pai, as algemas emocionais que estão prendendo-nas no passado. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, para que ela seja forte e corajosa, Senhor, para que ela seja sábia e posicionada, para que ela avance, Senhor, e para que ela libere esse perdão, Pai, que estava travando, Senhor, até hoje a vida dela, mas eu profetizo que não vai travar mais, porque ainda hoje esta mulher vai ser encorajada, ainda hoje esta mulher vai pedir perdão, ainda hoje esta mulher vai se posicionar. Pelas vezes que ela ficou calada, ela vai abrir a boca e ela vai, em nome de Jesus Cristo, liberar perdão para quem precisa, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo isso. Espírito Santo, vai agora entrando aonde remédio nenhum pode entrar, vai entrando agora, assim, onde palavras não podem alcançar, onde a minha intercessão, Senhor, não pode ir. O Senhor vai intercedendo com gemidos inexprimíveis, vai tocando, sarando, restaurando, limpando, transformando, meu Senhor. Que cada mulher, Senhor Jesus Cristo, que fizer, Pai Santo, o desafio, Pai, de identificar
identificar a pessoa pelo qual o Senhor feriu-a. Meu Deus, eu peço agora, Pai amado, para que essa mulher também tenha força e coragem para liberar essa pessoa, Pai amado, através do perdão, em nome de Jesus. Não que seja um perdão emocional, mas que seja um perdão espiritual, um perdão profético, Pai, um perdão que rompe todo espírito de rejeição, de amargura, de ressentimento e de vingança, em nome de Jesus. Assim como o Senhor Jesus orou na cruz do Calvário dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, nós também agora oramos dizendo: Pai, eu perdoo. Começa agora a declarar, mulher, em nome de Jesus: eu perdoo, eu me perdoo, eu me liberto agora, eu me libero agora de toda acusação, eu me libero agora de toda mágoa contra mim mesma. Comece agora, em nome de Jesus Cristo, a se perdoar. Libera agora o perdão para você mesma, em nome de Jesus. Escolha a cura e comece a declarar: eu escolho ser curada, eu escolho ser perdoada, eu escolho perdoar, eu escolho o caminho do Senhor, eu escolho o caminho do perdão, ainda que este caminho venha com confronto, eu escolho esse caminho, porque no confronto há arrependimento. No confronto há reconhecimento de pecado, há arrependimento, há confissão, há liberação, há perdão, há libertação. Meu Deus, mesmo que doa, Senhor, mesmo que seja difícil, Pai, eu quero ser livre, Senhor. E eu creio que essas mulheres estão aqui também por isso, Senhor, porque elas estão em um só propósito comigo. Vai trazendo agora, Pai amado, a memória de cada mulher, Senhor, as cenas que precisam ser curadas, meu Senhor. Não apenas, meu Senhor amado, para que elas venham reviver a dor, mas sim para que elas venham ressignificar com o teu amor, Pai, para que aquela raiz de medo seja arrancada. Meu Deus, vai apagando agora toda a força dessa lembrança, Senhor, que aonde havia dor, que seja liberada agora a paz que excede todo o entendimento, que aonde havia revolta, que haja agora espírito de mansidão, que aonde havia silêncio, haja agora o sussurro das orações, assim como Ana, Senhor, no templo, orava sussurrando, pedindo ao Senhor. Eu oro agora, Pai amado, para que o mesmo aconteça com esta mulher, Pai, para que ela venha, Senhor Jesus, sair da sua esterilidade espiritual, da sua esterilidade física, meu Deus. Esta mulher, Senhor amado, que está cativa, Senhor, nesse cativeiro da esterilidade, porque ela não sabe ainda que precisa perdoar sua mãe, perdoar o seu pai, oh Deus, por causa talvez de uma maldição que veio, dizendo que ela não seria uma boa mãe. Quantas pessoas, Pai amado, que estão carregadas, meu Senhor, de maldições que foram lançadas pela boca de um pai, de uma mãe, de um pastor, Senhor, de um líder espiritual. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho agora como líder espiritual agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, concordar com esta mulher que está cancelando esta palavra que foi dita, Senhor, por um pai, por uma mãe, por um sogro, por uma sogra, por um patrão, Senhor, por um pastor, por uma pastora, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu oro agora pedindo a Ti, Deus eterno, que esta mulher se posicione, porque também ela é, Pai amado, autoridade. Eu oro agora pedindo ao Senhor, meu Pai, que conforme a palavra desta mulher aconteça, Pai, porque se essa mulher não renunciar, Senhor, eu não vou conseguir cumprir esse princípio, meu Pai, porque no Teu reino não tem guerra, Pai Santo, no Teu reino, Senhor Jesus, não tem confronto de autoridades, não, Senhor, o Teu reino é um reino de justiça, de paz, de alegria, Senhor. E essa mulher precisa se posicionar no Teu reino, sabendo, Pai Santo, que ela é autoridade sobre a vida dela, Pai. Quantas vezes ela mesma se amaldiçoou, ela mesma falou, Senhor. Ela mesma, Senhor amado, se confrontou de forma errada, fora dos princípios da Tua palavra, e trouxe uma maldição para si, Pai. Eu não posso, Senhor, romper com essa maldição, Pai. Usa ela agora aí mesmo, Senhor, para que ela venha abrir a boca e dizer que renuncia a essa palavra que ela lançou de maldição, que ela confesse, que ela se arrepende, que ela se perdoe por aquilo que ela falou contra ela mesma. E assim, Pai Santo, eu vou concordar com quem está seguindo, Senhor, este padrão, esse princípio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Vai agora ajudando, Pai Santo, essas mulheres, Pai Celestial, oh Deus, a se perdoar, Pai, tantas mulheres que se culpam por erros do passado, por decisões erradas, meu Senhor, se culpam porque entraram, Senhor, em relacionamentos e se frustraram, se culpam, Pai Santo, porque se entregaram, Senhor, ó Deus, para homens, meu Senhor Jesus, fora dos princípios da Tua palavra, e demoraram a reconhecer, meu Deus, tenha misericórdia dessas mulheres, Senhor, mulheres, Pai Santo, que não se perdoam, Pai, por palavras que foram ditas no momento da dor, da aflição. Hoje eu quero declarar: o Senhor está te dando uma nova chance, em nome de Jesus Cristo. O passado já foi perdoado na cruz do Calvário, o presente está sendo restaurado e o futuro está nas mãos do Senhor, mas é necessário você se posicionar, perdoando, liberando perdão, senão não tem acordo feito com Deus, não existe aliança feita com Deus aonde não há perdão.
perdão, porque a mostra da aliança de Deus para nós foi o perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, como que você quer burlar a lei do Senhor? É impossível você acessar Deus se você não liberar perdão. Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele te confronte melhor e entenda esse negócio e se posicione em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora também pela vida ministerial e profissional dessas mulheres, Pai. Mulheres que estão sendo travadas no seu chamado, no propósito, no trabalho, na vida financeira, porque estão carregando, Pai Santo, ofensas, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ofensas que afastaram, Senhor amado, as pessoas, Pai. Afastaram ela de portas abertas, meu Senhor, de sonhos. E ainda assim, até hoje, ela está, Pai Santo, com sua vida profissional travada. Está com o seu ministério travado, meu Deus. E ela não sabe que a questão aqui é a falta de perdão. Deus, ela não consegue liberar perdão, Senhor, para aquela pessoa que veio e interceptou uma porta de emprego que era aberta para ela, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora declarando, Pai Santo, que esta mulher recebe renovo e força no Senhor. E se posiciona agora, mulher, em nome de Jesus. Se é com você que o Senhor está falando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a sua boca e comece a dizer: você perdoa. Vai dizendo o nome das pessoas que você está liberando perdão, em nome do Senhor Jesus. E vai dizendo o que foi que aconteceu, que prendeu essa pessoa dentro de você, que fez com que você ficasse ligada a essa pessoa. Você não tem que ter nenhuma ligação de alma com nenhuma pessoa, de forma nenhuma. Você tem que ter ligação com o Espírito Santo de Deus e com aqueles que o Senhor colocou no seu caminho para usar, para cumprir o seu propósito, em nome de Jesus Cristo. Toda a raiz de trevas agora, todo laço de trevas agora, toda aliança de trevas agora, comece agora a renunciar. Foi você que assinou aquele contrato no mundo espiritual, então é você que tem que romper esse contrato. Eu não posso romper por você, mas eu estou aqui com uma autoridade de Deus para concordar com você que decidiu romper com esse contrato, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado vai purificar a sua alma. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu declaro agora que o perdão está abrindo porta de cura, Pai, para esta mulher. O perdão está curando o corpo físico dela. Em nome de Jesus Cristo, decida agora. Em nome de Jesus Cristo, assuma agora o seu lugar. Assuma agora o seu lugar de mulher curada. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar a cura agora. Cura física, nos ossos. Eu quero ministrar agora e profetizar agora sobre a sua vida. Cura agora toda dor de cabeça agora, em nome de Jesus Cristo. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Dores nos olhos, dores nos ombros, dores nos músculos. Agora em nome de Jesus Cristo. Dor de estômago agora. Em nome de Jesus Cristo. Comece agora a retirar em nome de Jesus. Comece agora a se retirar em nome de Jesus. Porque está havendo liberação de perdão. E eu declaro agora em nome de Jesus Cristo que a enfermidade que você tiver, quando você liberar esse perdão, você será livre dessa enfermidade. E você vai testemunhar, porque o Senhor, Ele é Deus de sinal. Em nome de Jesus Cristo. Se eu sou aqui, se eu estou aqui como mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo, vai acontecer isso como sinal, que você vai passar a crer que aquilo que você não viveu até hoje foi porque você estava presa, porque você estava prendendo alguém em cima das suas costas, carregando essa mochila de pedras pesadas que não são suas. Deus não te deu esse fardo e você ficou aqui até o final para você ouvir essa palavra da parte do Senhor para o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, profetizo agora a liberação de dons espirituais pelo perdão da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, tudo que foi ministrado aqui, Pai Santo, oh Deus eterno, está liberando dons espirituais. Receba agora dom de profecia, dom de sinais, dom de maravilha, dom de cura, em nome de Jesus Cristo. Seja ativado agora no seu ministério, seja ativado agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Está sendo liberada agora neste momento sabedoria para empreender. Libera agora, esse perdão está liberando agora a direção para recomeçar, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando, Senhor, toda a vergonha, Pai, e vai substituindo, Pai Santo, por ousadia. Vai tirando a insegurança, Jesus, e coloca uma firmeza espiritual nesta mulher, Senhor. Faz, Pai Santo, dessas mulheres, Pai, mulheres de guerra, mas também mulheres de paz. Oh Deus, em nome de Jesus, dá, Pai Santo, armas espirituais poderosas em Ti, Pai Santo, para destruir fortalezas nas mãos destas mulheres, em nome de Jesus Cristo. Mas também, Pai Santo, concede corações curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro agora, Pai Santo, apresentando diante do Teu altar cada lágrima, Senhor, que está sendo derramada nessa live, Pai. Tu és o Deus que recolhe as lágrimas
lágrimas, Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, libera o teu anjo agora, Pai, com a tua odre, Pai Santo, para que venha recolher as lágrimas dessas mulheres, Pai Santo, lágrimas que não foram, Pai Santo, liberadas em vão, Senhor. Deus eterno, porque essa dor até aqui, Pai Santo, foi uma dor pedagógica para ensinar ela algo, Pai Santo, e aquilo que ela está aprendendo, aquilo que ela aprendeu com essa dor, ela vai transmitir para outras pessoas, meu Senhor, aquilo que ela aprendeu, o testemunho de cura, de transformação, Pai Santo. Esta dor, Pai Santo, doeu, machucou, mas também gerou nesta mulher maturidade, compaixão, sabedoria do céu. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, que essas mulheres que estão aqui estão sendo curadas e seladas pelo Espírito Santo de Deus. Que a tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, Pai, em nome de Jesus, que se torne uma realidade vívida na vida dessas mulheres. Em nome de Jesus Cristo, que ao se perdoarem, Pai Santo, que elas também sejam perdoadas. Que ao perdoarem outras pessoas, elas também sejam perdoadas por Ti, meu Senhor. Que ao soltarem, Pai, elas sejam livres, livres porque foi para a liberdade que o Senhor a chamou, Pai. Em teu nome, Senhor, que o teu reino, Senhor, venha sobre cada casa, Pai, nesta hora. Que essas mulheres sejam colunas espirituais. Essas mulheres se posicionem como autoridade que o Senhor colocou. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que foi liberado, Pai, venha transbordar também para os seus filhos, Senhor, para os seus maridos, para as suas igrejas, para as suas comunidades, para as suas próximas descendências, em nome de Jesus. E eu declaro agora, em nome de Jesus, esse ciclo de mágoa acabou. Em nome de Jesus, a estação do perdão chegou, em nome de Jesus Cristo. Entra agora em nome de Jesus, entra agora nesse trem e vamos avançar agora, porque a cura está começando a fluir e a glória de Deus está repousando sobre a sua história. A glória de Deus voltou ao templo, aleluia. Se você se posicionou em autoridade, em arrependimento, a glória de Deus retornou hoje para sua casa, mulher. A glória de Deus retornou hoje para as suas finanças. A glória de Deus retornou hoje para o seu casamento. A glória de Deus retornou hoje para essa área que você precisa de socorro. A glória de Deus voltou hoje e essa glória vem como um foco de luz, trazendo para você clareza, discernimento espiritual em todos os seus sentidos espirituais ativados agora, em nome de Jesus Cristo. Agora se posiciona, bate continência para o grande eu sou, o Rei dos Reis, porque ele vai te conduzir nesse processo, em nome de Jesus. Meu Deus, nos conduz agora, Pai Santo, de volta, Senhor Jesus. Ó Pai, em paz e em segurança, nos tira desse campo de batalha, Pai, para que nós não sejamos, meu Senhor Jesus, consumidos pelo nosso inimigo, porque a fúria está grande, meu Pai, mas nós voltamos, Pai Santo, nos escondemos em Ti, porque Tu és o nosso refúgio, Pai. Nós nos abrigamos em Ti, Pai Santo, porque Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em tempo de dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro agora o Teu sangue, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história, sobre as nossas finanças, sobre os nossos maridos, sobre os nossos filhos, sobre a nossa alma, em nome de Jesus, sobre cada área das nossas vidas, Pai. E mais uma vez eu venho diante de Ti, Pai Santo, te entrego, Pai. Foi mais uma live para o louvor da Tua glória, Pai. Obrigada por esses 160 dias aqui, Pai. Obrigada, até aqui me ajudou o Senhor. E eu creio que o Senhor não vai, Pai, jamais me abandonar nem me desamparar. Eu creio nisso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te glorifico, te rendo graça. Recebe essa oferta, Senhor. Recebe essa oferta, Pai, como justiça das minhas mãos, Senhor, para as Tuas mãos, Pai Santo. Oh Deus eterno, como cheiro suave, agradável às Tuas narinas, recebe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado para todo sempre seja o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E se você foi amada, confrontada, presta atenção, se você se sentiu confrontada, parabéns. Você foi amada, você é amada por Deus, e aquele que é corrigido na palavra é porque é amado pelo Senhor. Eu me sinto muito amado quando Deus me corrige, mas dói assim, depois o amor a gente vai sentir depois. Quando a gente vai ver, os livramentos que Deus nos dá através da sua palavra. Então, escolha o caminho certo. Este é o caminho, ande nele, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo vai ficar borbulhando assim, na sua cabeça essa palavra. Todas essas palavras que você recebe, para poder você identificar qual é o lugar em que você precisa se posicionar. Vamos lá, vamos juntas nisso, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Estamos juntas no processo e o Senhor até aqui nos ajudou. Glória a Deus. E continuará conosco. Amém.